Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente entra na terceira parte do tema Grécia Antiga. Agora, praticamente na parte acho que mais interessante, o filé mignon da Grécia Antiga. São justamente os temas que estão mais envolvendo aí a cultura pop. A gente tem filme de Hollywood e tal sobre esses temas. Eu acho que todo mundo consegue mais ou menos se identificar, entender e saber do que a gente está falando. A gente começa pelas guerras médicas. Eu já havia antecipado guerras médicas, eu já havia mencionado essa expressão, esse termo, lá atrás, quando a gente falava sobre Pérsia, na última parte da Antiguidade Oriental. Vamos agora ver isso pelo ponto de vista dos gregos. Tá? A gente estava falando de Império Aquemênida, que começa com Ciro Grande, enfim, vai passando para os seus descendentes, chega até Dario e depois Xerxes. O foco das chamadas guerras médicas é justamente com esses dois reis, esses dois imperadores persas, Aquemênidas, o Dario e o Xerxes. Tá? Esses dois caras, eles eram expansionistas, militaristas, eles tinham a intenção de ampliar, de expandir o domínio persa, criaram basicamente o maior império da humanidade até então, e tinham a intenção de continuar expandindo isso, só que agora em direção à Europa, em direção ao Mar Egeu. O Mar Egeu era uma região importante ali da Europa, né, naquele contexto, naquele momento. Pelo Mar Egeu passava um grande fluxo comercial, uma grande riqueza, então tinha uma questão econômica por trás. Né? Controlar o Mar Egeu significava controlar a economia de uma região próspera, de uma região bastante rica naquela época. Os persas já dominavam toda a região da antiga Mesopotâmia, da Fenícia, o que a gente chama de Ásia Menor, que é onde hoje fica a Turquia, controlavam o Egito, controlavam o que a gente chama de Pérsia, seu império chegava até a Índia, tá? E queriam também dominar a Grécia. Tá? Só que os gregos eles tinham essa tradição até um pouco arrogante em relação ao que era estrangeiro. Para os persas, né, esses povos todos que viviam dentro do seu império tinham o mesmo estatuto jurídico. O egípcio não era superior ao hebreu, o hebreu não era superior ao fenício, o fenício não era superior aos povos da Mesopotâmia. Era todo mundo igual na visão dos persas, desde que pagasse os impostos e contribuísse com o serviço militar. Tá? Só que os gregos eles tinham esse sentimento até certo ponto um pouco arrogante, mas que era o que estimulava eles também a se manterem livres, a se manterem independentes. Os gregos eles tinham essa noção de que eles tinham uma certa superioridade em relação a outros povos e não queriam muito se misturar. Né, com o que eles chamavam de bárbaros. Os bárbaros eram esses indivíduos que não compartilhavam da cultura helênica, da cultura grega, do idioma, da religião, dos hábitos culinários, dos hábitos de vestuário, enfim. Então, quando os persas chegam e dizem, olha só, vocês vão entrar no nosso império, vocês vão pagar impostos para a gente, vocês não vão ter mais um governo próprio, vocês vão obedecer ao Xerxes, vocês vão obedecer ao Dario, vocês vão obedecer ao imperador persa, tá? Mas vocês vão ficar aí vivendo a vida de vocês e fazendo os negócios de vocês. Quem tinha fazenda continua tendo fazenda. Quem fazia comércio continua fazendo comércio. É só que agora vocês vão pagar impostos para nós, persas. Os gregos vão dizer, não, a questão não é nem os impostos, não é nem fazer parte do império, mas é porque a gente não quer se misturar com esses outros povos aí que não estão no mesmo estatuto, não estão no mesmo nível que nós. Eu estou falando do maior império da humanidade, até então, lutando contra cidadezinhas pequenas independentes. Imagina hoje, por exemplo, uma guerra, sei lá, dos Estados Unidos contra Luxemburgo. Tá? Luxemburgo é aquele paísinho minúsculo que fica ali no meio da Europa, entre a Alemanha, a França e a Bélgica. Tá? Imagina esse paísinho minúsculo, tá? Luxemburgo falando, eu sou livre, independente, Estados Unidos não manda nada aqui. Imagina os Estados Unidos querendo invadir Taiwan, ou querendo invadir sei lá, Singapura. E Singapura dizendo, não, eu sou livre e independente, eu sou uma cidade-estado livre e independente. Né? Basicamente é isso que está acontecendo. É o maior império, mais poderoso, com um exército grandioso, querendo invadir cidadezinhas minúsculas, separadas e fragmentadas entre si. Parecia uma vitória certa e fácil para os persas. Spoiler, os persas perdem. Tá? E os gregos saem por cima dessa situação e passam a chamar essa guerra ou essas guerras, as guerras contra o Dario e depois contra o Xerxes, de guerras médicas. Por que de guerras médicas? Porque a gente está falando de uma potência grandiosa, mas que tinha um antigo adversário, que era os medos. Né? Não sei se você vai lembrar lá do Império da Média, era uma região, era um governo que ficava ali ao norte do que a gente chama hoje de Irã.
Os persas viviam mais ao sul e os persas eram dominados pelos medos. Imagina, por exemplo, um país grande hoje, Brasil, lutando contra um país pequeno, Alemanha. Tá? E aí a gente vai lutar contra a Alemanha numa guerra e os alemães vencem a gente numa guerra. E os alemães, para tirar sarro com a nossa cara, para nos zoar, eles passam a chamar essa guerra de Guerra Argentina. E aí você vai me dizer, mas por que eles vão chamar de Guerra Argentina? É porque eles sabem que tem um outro povo que fica ali próximo do Brasil, contra quem os brasileiros têm uma certa rivalidade, uma certa oposição ali por causa do futebol e tal. Então, meio que para pisar no calo dos brasileiros, para zoar os brasileiros, já que os brasileiros perderam essa guerra contra os alemães passam a chamar essa guerra contra o Brasil de Guerra Argentina. É basicamente o motivo dessas guerras greco-pérsicas serem chamadas de guerras médicas. Como se os gregos tivessem lutado contra os medos. É como se os gregos estivessem dizendo assim para os persas: persas, medos, vocês para mim são todos iguais. Vocês para mim são bárbaros. E não interessa quão grande seja o império de vocês, vocês são inferiores a nós gregos. É isso que os gregos estão dizendo ao chamar esse conflito de guerras médicas. Tá? Vão ser várias dessas polis gregas se juntando, embora elas tivessem historicamente uma organização fragmentária, estivessem separadas umas das outras. Nesse momento elas percebem que há um grande rival no horizonte e percebem que lutando sozinhas, cada uma delas, elas não vão conseguir vencer. Então, essas cidades, essas polis, elas se juntam temporariamente, formam uma união, uma aliança militar chamada Liga de Delos, tá? E com essa Liga de Delos eles conseguem articular a luta contra os persas. Tá? Atenas acaba se destacando como a grande líder da Liga de Delos, mas ela não era a única cidade, ela não era a cidade mais importante, ela acaba sendo a cidade mais bem articulada, que tinha maior dinâmica política e diplomática com todo mundo para poder coordenar os esforços de luta contra a Pérsia. Vamos falar rapidinho sobre esse conflito. Tá? Você talvez já tenha ouvido falar na série de filmes hollywoodianos de nome 300. Tá? Existem 2 filmes com esse nome. Tá? Tem o primeiro filme 300, que só chama 300, e tem o segundo que tem um subtítulo. Eu não vou lembrar agora o subtítulo, você pode depois jogar no Google, né? Você vai encontrar aí que são 2 os filmes. O primeiro filme, o mais antigo, lá de 2004, 2005, né? O segundo filme, se não me engano, é de 2010, 2012, por ali. O primeiro filme, ele retrata o episódio da chamada Batalha das Termópilas. Tá? O que foi essa Batalha das Termópilas? Era o seguinte, os persas eles estavam avançando rapidamente, tá? E mandam representantes para cada uma das cidades gregas falando o seguinte: olha só, vocês têm que jurar lealdade e fidelidade a Xerxes e pronto, está tudo resolvido. Ninguém vai morrer, ninguém precisa se machucar, vocês juram fidelidade a Xerxes, pagam os impostos, quando a gente tiver uma guerra contra algum outro povo, a gente vem aqui e chama vocês para lutarem, coisa que vocês já fazem normalmente mesmo, vocês já têm um monte de guerra aí entre si, a gente garante proteção a vocês, nenhum outro povo vindo de fora vai fazer bullying, vai atrapalhar vocês e tal, enfim, e vocês vão ver a vida de vocês numa boa. E os gregos respondem que não. Tá? E aí tem uma cena clássica no primeiro filme 300, em que o ator principal, lá, o Gerard Butler, né, representando o rei o rei espartano Leônidas, ele se posiciona, né, de tal modo que o representante persa fica imprensado contra um poço. Tá? E aí o Leônidas aponta uma espada contra o representante persa, tá? E o representante persa fala: que é isso? Isso é loucura! Né? E aí na frase original, no script em inglês, eles falam: this is madness! E aí o Gerard Butler fala uma frase que virou meme, né? E você encontra meme pra caramba disso na internet, no YouTube, montagens e tal. O Leônidas responde: madness? This is Esparta. Né? Isso aqui não é loucura, isso é Esparta. O que para os outros parece loucura é a vida cotidiana dos espartanos. É uma vida de bravura e de coragem, mesmo contra alguém que parece maior e mais forte. E aí, com isso, os espartanos eles recusam submissão aos persas e decidem entrar em guerra. Acontece que os Éforos, sim, o Conselho dos Éforos que eu falei lá atrás, ele diz o seguinte: não, Esparta não pode entrar em guerra agora, tá? Porque Esparta está no meio de um feriado religioso, tá? Um cerimonial religioso chamado Carneia, e durante a Carneia, né, Esparta está proibida, está vetada de fazer guerra. Olha para você ver como o poder do Éforo era maior do que do diarca. O Leônidas era um desses diarcas, né? Enfim,
desses reis de Esparta. E aí o Leônidas fala, mas peraí, eu já arrumei a briga com os caras, eu já chutei o cara aqui no meio do peito, empurrei ele para dentro de um poço e tal, já mandei uma mensagem para os persas de que vai ter briga, os persas vão vir com tudo para cima da gente. E os éforos falam, problema teu, meu amigo, ninguém mandou você arrumar essa briga não. Nós, éforos, temos um compromisso com Esparta, e Esparta não vai a lugar nenhum, Esparta não vai prosperar nunca se desagradar os deuses. E os deuses querem os seus rituais, os seus sacrifícios, os seus cerimoniais religiosos. Então a gente vai ficar aqui fazendo cerimonial religioso e ninguém vai pra guerra, coisa nenhuma. E aí o Leônidas fala, então vocês não vão mandar o exército comigo? Então tá bom, então eu não vou pra guerra, eu não vou levar exército. Eu vou sozinho com a minha guarda pessoal de 300 soldados para dar um passeio por aí. Tá? E aí o Leônidas ele vai tentar, com os seus 300 soldados mais leais, a sua guarda pessoal, tentar estabelecer algum tipo de oposição aos persas. Tá? Basicamente essa é a história do filme. E aí, esse trecho da história, né, uma nota aqui para que você saiba bem sobre o filme 300. Não considere o filme 300 como um documento histórico preciso, porque ele não é. Tá? O filme 300 ele é baseado numa história em quadrinhos de mesmo tema. A história em quadrinhos, por si a gente sabe que história em quadrinhos, né, é ficção, muita exageração e tal, superpoderes e não sei o quê. Nessa história em quadrinhos, ela se baseia num livro da antiguidade chamado História, do historiador grego Heródoto. O Heródoto ele vai fazer a sua história, em grego historien, historien significa investigação. Então, o Heródoto ele é esse historiador grego que vai fazer uma espécie de investigação de dossiê para relatar as guerras greco-pérsicas depois que elas já tinham acabado. Como o Heródoto era grego, ele vai puxar um pouco a brasa para a sardinha dos gregos. Ele vai tentar mostrar como os gregos eram melhores, eram superiores aos persas. Então, ele retrata essas guerras, essas batalhas, de forma sempre a tentar criar para os gregos uma imagem heróica, uma imagem de Davi vencendo Golias, que não é necessariamente condizente com a realidade. O Heródoto vai dizer no seu livro, né, no livro História, que foram 1 milhão de soldados persas contra 300 espartanos lutando na Batalha das Termópilas. Primeira coisa, tinha 300 espartanos? Tinha. Tá? Eram só 300 espartanos. Mas tinha outros povos, outras polis? Tinha. Tá? Você não tinha 301, 302, 305 espartanos. Os espartanos eram só 300. Mas você tinha mais uns 5 ou 10 mil outros soldados de outras cidades diferentes. Então não pensa que era 300 contra 1 milhão. É 300 espartanos, mais uns 10 mil cabras lá de outros grupos contra esses persas. E do lado dos persas, não era também 1 milhão. Em primeiro lugar, porque não havia nem sequer infraestrutura suficiente no Império Persa. A população do Império Persa não devia chegar nessa época a 1 milhão de indivíduos. Imagina, se cada homem, mulher, criança, idoso, pessoa com deficiência física fosse lutar no exército persa. É óbvio que isso não procede. Tá? Era uma forma ali do Heródoto exagerar, até porque ninguém nunca foi lá e contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 999, 1999, 1 milhão. Ninguém fez isso. Tá? Então era meio que um chute. Os gregos olharam lá no campo de batalha e falaram, caramba, tem muito persa, tem quantos? Ah, um monte. Mas um monte quantos? 1000? Não, muito mais. 10 mil? Ah, muito mais. 100 mil? Ah, deve ser muito mais. Ah, então deve ser 1 milhão, né? Deve ser 1 milhão. E aí o Heródoto vai lá e coloca no livro, 1 milhão de persas. Estimativas hoje falam de alguma coisa entre 100 e 200 mil soldados persas. Tá? Bem menos. Uma décima até uma quinta parte do número que o Heródoto fala no livro, e que é o número que a história em quadrinhos e o filme 300 usam, né? Colocam lá 300 contra 1 milhão. Bota aí, na verdade, então, que devia ser uns 10 mil contra 100 mil. De qualquer forma, você vai me dizer, tá, tudo bem, ainda é muito injusto, ainda é muito desequilibrado. A vantagem ainda está muito do lado dos persas, né? Deixa eu te explicar o que foi a Batalha das Termópilas. Tá? A gente tem uma cadeia montanhosa aqui, uma cadeia montanhosa aqui. Os persas estão desse lado. O que os espartanos vão fazer? Eles vão estabelecer uma linha de defesa aqui. Tá? Os persas não podiam atravessar para esse lado, não podiam atravessar para esse lado. Os persas eram obrigados a vir por aqui. Eu estou colocando uma visão aérea. Tá? 1 milhão de persas contra 10 mil gregos é mole para os persas. Mas e se não desse para 1 milhão de persas lutarem ao mesmo tempo? Se só desse para chegar 10 mil persas contra 10 mil gregos por vez. Tá? Se esses 100 mil persas não pudessem chegar lá todos juntos. Se primeiro vão 10 mil persas, depois vão mais 10 mil, depois vão mais 10 mil, depois vão mais 10 mil. Ou seja, se no momento de fato
dos soldados segurando suas espadas e lutando um contra o outro fosse 1 contra 1. Aí a coisa fica mais justa? Fica mais justa. Tá? As Termópilas, né, o que se chamava de Termópilas, os portões de fogo, termos em grego é calor, fogo, tá? Era uma cadeia montanhosa aqui, uma cadeia montanhosa aqui, e essas cadeias montanhosas, elas protegiam as laterais do exército grego. Por trás não tinha ninguém do exército persa, tá? Os persas estavam chegando pelo norte, atrás dos gregos estava o sul, onde eles tinham a sua retaguarda que estava protegida e segura. Do lado esquerdo e do lado direito não tinha a menor chance desse exército persa chegar, então desses 100 mil persas, vinham 10 mil e lutavam contra esses 10 mil gregos, e aí os gregos tinham superioridade militar, técnica, embora os persas tivessem superioridade numérica, os gregos tinham superioridade técnica, e aí essa superioridade numérica dos persas acaba não valendo de nada. Como é que essa batalha termina? Com uma vitória dos persas. Tá? Os persas vencem. Como? Por quê? Porque um grego, tá? Um camponês, ele decide vender informações para o exército persa. Ele fala para os persas o seguinte: olha, passando por aqui tem uma trilha escondida no meio da montanha por onde normalmente os pastores de cabras e ovelhas costumam carregar o seu rebanho. Então, se vocês, persas, entrarem por aqui em segredo, né, na surdina com o seu exército, vocês conseguem mandar muitos soldados para vir por trás dos gregos. E aí vocês atacam pela frente e por trás ao mesmo tempo. Foi só assim que os persas conseguem vencer a Batalha das Termópilas, mesmo assim depois de vários dias de luta em que os gregos conseguiram infligir uma enorme, uma pesada baixa para os persas. Então, embora o resultado final seja a vitória persa, foi uma vitória alcançada a muito custo, né, a muitas mortes, o que enfraqueceu, fragilizou muito o exército persa. O segundo filme da série, 300, fala sobre a Batalha de Salamina, que foi uma batalha marítima. E aí no mar, quem normalmente tinha a vantagem, a prevalência, eram os atenienses. No chão, na terra seca, eram os espartanos, e no mar eram os atenienses. Os atenienses eles conseguiram fazer uma série de manobras militares para cercar a frota persa, para cercar os navios persas, navios carregados de soldados, cheios de soldados. Os gregos, os atenienses, eles conseguem cercar os navios persas e afundá-los ali na região da Baía de Salamina. Salamina era uma cidade que tinha ali na Grécia, e os atenienses dominavam a região de Salamina, conheciam bem onde tinham os recifes de corais, onde tinham bancos de areia, e conseguiram manipular o cenário da batalha, né, para que os navios persas encalhassem, ou batessem em recifes de corais e afundassem, enfim. E com isso, os atenienses conseguem criar uma enorme derrota também para os persas em Salamina. Enfim, embora os persas tivessem um enorme exército e tudo mais, a despesa que essa guerra estava causando para os Xerxes era tão grande, mas tão grande, que em determinado momento Xerxes desiste e fala: tá, tudo bem. O que eu vou ganhar conquistando a Grécia não vale a pena o que eu estou gastando para conquistá-la. Desisto. E aí o Xerxes volta atrás, assina um acordo de paz com os gregos e se volta para o seu império e vai lá governar um monte de terra que ele já tinha. Os gregos, então, eles conseguem sair desse conflito, dessas guerras greco-pérsicas, livres, preservando sua independência. Acontece que os atenienses, líderes da Liga de Delos, eles começam a se aproveitar dessa liga, dizendo primeiro o seguinte: olha, nós atenienses precisamos ter recursos disponíveis caso os persas no futuro tentem atacar-nos novamente. Se os persas vierem cheios de navios, nós, gregos, nós atenienses, precisamos ter grana para fazer navio também. Então, toda a cidade da Liga de Delos tem que contribuir com uma cota em dinheiro todo ano. Então, todo ano, toda a cidade ali que compunha a Liga de Delos tinha que pegar um tanto de grana e depositar isso nos cofres conjuntos da Liga. Em caso de guerra, a Liga como um todo usaria esse dinheiro para proteção, para compra de armas, para compra de navios. Acontece que o cofre da Liga de Delos, a caixinha onde o dinheiro ficava guardado, ficava em Atenas. E Atenas estava usando esse dinheiro para si, e não para o benefício conjunto de todos. E aí Atenas normalmente respondia o seguinte: não, mas eu, Atenas, sou a cidade mais forte da Liga. Então eu estou me fortalecendo mais e mais e mais porque eu vou comandar, eu vou tomar a maior porrada dos persas se eles vierem, então eu tenho que ser mais forte do que todo mundo mesmo. Acontece que na prática isso era só uma estratégia ali dos gregos, dos atenienses, perdão, para tentar dominar as regiões vizinhas, tá? Esparta olha para isso e fala: opa, peraí, de que adianta lutar contra o domínio persa e eu, Esparta, cair no domínio ateniense, né?
Eu, Esparta, eu não quero ser livre só do domínio dos persas, eu quero ser livre do domínio de todo mundo, eu quero ser eu, Esparta, independente. Então os espartanos eles criam a sua própria liga de polis, de cidades ali da região da península do Peloponeso, chamada de Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso ela começa a enfrentar a Liga de Delos e isso vai levar à chamada Guerra do Peloponeso. Essa guerra ela foi bastante equilibrada. Normalmente as batalhas no mar eram vencidas pelo lado de Delos, pelo lado de Atenas, e as batalhas terrestres eram vencidas pelo lado da Liga do Peloponeso, pelo lado de Esparta. Acontece que, num determinado momento, no meio dessa guerra, o acaso contribuiu para prejudicar os atenienses. Estoura uma pandemia, estoura uma peste, uma praga, uma doença em Atenas, e a maior parte da população ateniense morre. Os atenienses eles não deram conta de lutar ao mesmo tempo contra os espartanos e contra a doença. Muita gente acaba virando mega fã de Esparta depois do filme 300 e fala: ai meu Deus, os espartanos eles eram incríveis, os guerreiros mais poderosos do universo, praticamente os X-Men, é óbvio que eles vão ganhar Atenas. Não, não é óbvio que eles ganhassem de Atenas, não. Eles conseguiram ganhar porque Atenas vai sofrer com uma epidemia ali na época. Se não fosse epidemia, o resultado dessa guerra seria completamente imprevisível. Tá? Até porque grande parte das cidades da Liga de Delos eram cidades que estavam em ilhas, estavam ali na Grécia insular. Então, no final das contas, o controle do mar era também uma forma de controlar recursos econômicos, de controlar o abastecimento de comida, de matérias-primas para a fabricação de armas. O que adianta Esparta ter soldados fortes, mas não ter comida, não ter metal para fazer as armas, enfim. Então acontece ali um certo equilíbrio, tá? Mas esse equilíbrio ele acaba sendo virado, revertido por uma fatalidade, um acaso do destino. E às vezes tem muito pouco de acaso em história, mas normalmente quando o acaso acontece, ele acontece de forma decisiva. E esse acaso aqui ele vai contribuir para que os atenienses ficassem muito mais fracos e perdessem a Guerra do Peloponeso. Resultado da Guerra do Peloponeso. Quem é que ganha? Esparta ou Atenas? Oficialmente eu teria que te dizer Esparta. Mas na prática, nenhum dos dois ganhou. Tá? Quem ganhou foram os macedônios. Os macedônios, aí você tem um mapa aqui das regiões que se enfrentaram e tal. Pausa se quiser olhar com calma. Tá? Eu vou já seguir para o nosso próximo slide. Porque quando Esparta derrota os atenienses, derrota a Liga de Delos, o resultado disso é que, na verdade, os gregos eles se enfraqueceram todos, como um todo. Tá? Os espartanos eles também sofreram muito para alcançar essa vitória, eles também perderam muito, eles também saíram muito fragilizados. Tão fragilizados que um povo que vivia ao norte da Grécia, chamado macedônios, aproveitam a oportunidade, aproveitam a chance e invadem a Grécia, dominam a Grécia. Tá? Grandes reis macedônios. O primeiro deles era Filipe II da Macedônia. Você vê aí uma imagem, uma pintura representando Filipe II, que não tinha um dos olhos porque sofreu um ferimento de batalha. Né? Foi um grande guerreiro, um grande conquistador, conquistou praticamente a Grécia inteira, né? Excetuando aí talvez a Magna Grécia, ele conquista quase a Grécia inteira. E aí ele vai escolher ninguém mais, ninguém menos que o maior filósofo da sua época, quem sabe maior filósofo de todos os tempos, para ser o professor particular do seu filho. O filósofo em questão era Aristóteles e o filho de Filipe II da Macedônia era Alexandre. Tá? Alexandre era um garoto orgulhoso, era um garoto até certo ponto um pouco arrogante, com um certo senso de superioridade, vai aprender com Aristóteles, vai ter um brilhantismo, uma inteligência fora do normal, e esse garoto, Alexandre, ele começa a querer se destacar, a querer ganhar importância, a querer ganhar espaço. Alexandre, ele se sentia muito incomodado, porque ele temia que seu pai fosse o maior guerreiro, o maior conquistador de todos os tempos. Ele falava, meu Deus, meu pai vai conquistar tanta coisa, que quando ele morrer e eu virar rei, eu não vou ter mais o que conquistar. Então, ainda adolescente, ele começa a insistir junto ao pai para que o pai lhe dê comando de tropas, de exércitos, enfim, para que ele possa lutar em batalhas. Ele começa a lutar em batalhas e, já aos 16 anos de idade, exatamente, eu não falei errado, tá? Aos 16 anos de idade, pensa aí quantos anos você tem. Conta aí quantos anos falta para fazer 16. Então, você aí que só sabe fazer é ver TikTok, ficar no Instagram, né? O Alexandre o Grande, praticamente com a sua idade,
ele já estava comandando o exército em campo de batalha. Comandando e vencendo. Tá? Ele vence importantes batalhas, vai ganhando destaque dentro do reino da Macedônia, vai se mostrando fundamental, indispensável, um dos maiores generais dentro do reino. E aí, quando seu pai morre, ele decide conquistar o Império Aquemênida inteiro. Exatamente. Parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinha? Se até então os persas tentavam dominar a Grécia, agora são os gregos, junto com os macedônios, que vão formar um enorme exército e vão conquistar a Pérsia. Tá? E a bravura do Alexandre e a sua ousadia, principalmente, mostra resultado. Alexandre ele conquista praticamente o Império Aquemênida inteiro, né? Além da Grécia, que já havia sido conquistada pelo seu pai, ele conquista toda a Ásia Menor, o atual território da Turquia, conquista toda a região da Mesopotâmia, conquista a Fenícia, conquista Canaã, conquista o Egito. No Egito ele vira faraó, tá? Depois ele volta, vai conquistar o território que a gente hoje chama de Irã, onde era a sede, a base do Império Persa, e continua e vai chegando próximo da Índia. Ele só não consegue chegar até o final da Índia e conquistar a Índia inteira, porque ele já estava lutando há quase 10 anos e os seus generais falam: Alexandre, tá bom, né? Quanto é que vai ser suficiente para você? E Alexandre dizia: para mim nunca nada vai ser suficiente, eu quero o universo inteiro nas minhas mãos. E os seus generais falam: cara, a gente tem família, a gente tem vida, a gente quer, agora que conquistou muito, que tem muita grana, muita riqueza, muito ouro, a gente quer aproveitar isso. Tá? E Alexandre acaba sendo obrigado, pela pressão dos seus generais, a desistir de continuar nessa grande campanha de conquista mundial, e ele começa a marchar de volta para a Macedônia. No meio do caminho, quando passava pela Grécia, ele morre. Tá? Ninguém sabe exatamente do que, se envenenamento, e é uma das hipóteses, ou se ele pega alguma doença, muita gente fala de cólera, água contaminada, ou enfim, alguma outra doença. Tá? O fato é que Alexandre morre, ele já era casado, tá? Ele era casado com uma princesa de um povo conquistado, de um povo dominado, tá? E isso é um ponto importante que eu vou trabalhar daqui a pouco, mas basicamente ele não tinha ainda filhos. Todo aquele enorme império que ele conquista não serviu de nada. Maior que o Império Aquemênida, porque ele conquistou o Império Aquemênida inteiro e mais ainda tinha somado a Grécia, que seu pai já havia deixado de herança para ele. Então, ele vai ter ali o maior império, né, do planeta naquele momento, mas ele morre sem ter filhos e os seus generais gregos começam a brigar entre si. Um general vai lá e pega a Grécia, outro general pega a Mesopotâmia, outro general pega a Ásia Menor, outro general pega o Egito. Eles vão fatiar o império de Alexandre todo em vários pedacinhos menores e cada um fica com um deles. Tá? Fatos importantes sobre o Império de Alexandre. Tá aí o tamanho do território que ele conquistou. Tá? Fato importante. Alexandre ele vai tentar adotar uma postura em relação aos povos dominados muito similar à postura que os persas tinham, de dar um estatuto jurídico de igualdade para todos esses povos. Ele vai dizer o seguinte: olha, os gregos não são superiores, todo mundo aqui está no mesmo barco, todo mundo é meu súdito, todo mundo tem que pagar impostos, contribuir para as guerras com soldados, e fora isso está todo mundo aqui vivendo numa boa dentro desse império. Tá? Outra coisa importante, Alexandre ele vai ser um dos primeiros monarcas a estimular a miscigenação, a fusão de culturas, a fusão de povos. Tá? Ele, pelo menos, né, ele principalmente, vai se casar com uma princesa de um povo conquistado. Ele estimulava que os seus generais e os seus soldados se casassem nas regiões dominadas, né? Porque ele queria que as novas gerações que nascessem fossem um único e grande povo. Não tivesse mais esse é grego, esse é macedônio, esse é persa, esse é hebreu, esse é egípcio. Não, todo mundo vai ser uma coisa só. Tá? E aí, junto com o domínio político, vai também a influência cultural. Era uma influência de mão dupla. A cultura grega influencia os povos dominados e a cultura dos povos dominados influencia a Grécia. Essa mistura cultural vai ser chamada de helenismo. Tá? Tem a partícula helenos aí, porque é a indicação de que a cultura base era a cultura grega, mas essa cultura helênica ela é uma mistura desses povos dominados também. Tá? Isso é um ponto bem importante, bem relevante. O Alexandre é o primeiro governante não só a tolerar as diferenças dentro do seu império, mas de minimizar essas diferenças, dizer, olha, elas não são importantes não. Né? O que une um egípcio e um persa, o que une um grego e um macedônio é mais do que aquilo que os separa. O idioma é só uma pequena barreira.
A gente vai algum dia transformar isso tudo numa coisa só. Essa era a ideologia, esse era o ideal por trás das conquistas do Alexandre. Acontece que esse sonho de união desse império acaba sendo interrompido pela sua morte muito precoce. Tranquilo até aqui? E aí, depois o Império Persa vai voltar a alcançar a independência, né? vai virar um império novamente. Né? Esse povo aqui que está marcado no mapa, Pártia, eles vão dominar essa região da Pérsia e vão criar uma dinastia. Enfim, e aí a gente já vai enfraquecendo a Grécia nesse momento, com essa fragmentação, e vamos abrir espaço exatamente nesse momento para a expansão dos romanos. Roma já existia nesse momento. Roma existe desde o século 7 a.C., estou falando aqui do século 3 a.C., né? Então Roma já existia há algum tempo. Roma já vinha conquistando a Península Itálica, inclusive a Magna Grécia, nesse momento. E aí Roma começa cada vez mais a olhar para o Mediterrâneo Oriental, para essa região da Antiguidade Oriental, e decidir conquistá-la toda. Mas a gente vai ter uma aula para falar algumas aulas para falar sobre Roma, então não vou me antecipar muito nisso aqui. Coisas importantes a gente frisar aqui, lembrar sobre a Grécia em geral. Tinha uma frase na Grécia que dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Os deuses gregos, eles eram muito semelhantes aos seres humanos. Não só semelhança física, como, por exemplo, no cristianismo, né, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. No caso da mitologia grega, dos deuses gregos, os deuses gregos eles eram parecidos até no aspecto moral com os seres humanos. Assim como os seres humanos sentem ciúme, raiva, cobiça, luxúria, os deuses gregos também tinham esses mesmos sentimentos. O Deus cristão, ele é fisicamente igual ao ser humano, mas o Deus cristão ele é perfeito. Deus não sente ciúme, Deus não sente inveja, Deus não sente medo, raiva, nada disso. Deus é perfeito, é onipresente, onipotente, onisciente, enfim. Né? Já no caso da cultura grega, não. Eles têm essa ideia aí de que o ser humano ele é tão relevante que até os deuses são muito similares, aí são muito parecidos com os seres humanos. Hedonismo, que é a valorização do prazer físico. Os gregos achavam importante aproveitar o aspecto físico e não só o aspecto espiritual. Né? Quando a gente pensar, por exemplo, na cultura cristã, na cultura medieval, existia uma prevalência, um predomínio do espiritual sobre o físico. Na Grécia era um pouco o oposto, havia ali uma importância muito grande do físico, né? Do prazer físico, o prazer de comer bem, o prazer de namorar, o prazer de dormir, enfim. Tá? Valorização do ócio. O que é ócio? Ócio é o tempo livre. Você já imagina o tempo livre para jogar joguinho, para ficar na rede social, para dormir. O grego ele via o ócio de uma forma diferente. O grego considerava o ócio como o tempo de criar, o momento em que você usava o ócio de forma criativa. Ócio era um momento em que você não estava trabalhando, mas não significava que você estava sem fazer nada. Ócio é o momento que você não trabalha, mas porque você está filosofando, porque você está estudando, porque você está pensando. Os gregos achavam que era assim necessário ter um tempo da vida em que você não vai trabalhar, em que você fica ali focado em filosofar, em pensar na política, em pensar na polis, né? Em pensar no destino, no futuro da polis, o que é importante ou não para a polis, qual deveria ser a próxima lei a ser aprovada. Isso é ócio na visão dos gregos. Não era ficar dormindo até tarde no domingo, não era isso que era ócio. Né? Não era passar o dia inteiro jogando joguinho. Não era isso que era ócio para os gregos. Aqui o ócio do grego é um ócio criativo. Tá? Outra coisa extremamente importante, o teatro grego. Tá? A gente vai ter dois gêneros principais de teatro na Grécia, que é a tragédia e a comédia. Tá? A comédia era a crítica social através do riso. Tá? A comédia era a crítica social através do riso. Era o dramaturgo ali, o comediógrafo, né, o autor da peça teatral, da comédia teatral, ele mostrando o que havia de errado na sociedade, o que poderia ser melhorado na sociedade, mas ele levava as pessoas à reflexão, não de uma forma séria, mas sim ridicularizando, ironizando aquilo que ele achava que estava de errado. Então a comédia é um gênero teatral muito importante com uma finalidade política. Tá? Comédia não era, comédia é só para rir. Não, comédia era misturada com política na Grécia. Né? A comédia era um instrumento da mudança política através do riso, da ridicularização daquilo que é errado. Né? Já a tragédia era um outro tom. Né? Era você
tem um aspecto político na tragédia também, pode haver, né? Existem historiadores, existem especialistas que defendem esse aspecto político da tragédia, mas a tragédia ela tem muito mais uma questão de crítica existencial sobre a condição humana, o ser humano, a existência humana na Terra, a nossa finitude como espécie que sabe que é mortal, enfim, né? Então a tragédia ela tem aí uma questão mais profunda de tocar os sentimentos humanos naquilo que nos faz mais humanos, o que a gente tem de mais consciente sobre a nossa existência no planeta Terra, enfim, tá? Não vou ficar detalhando muito mais tragédia e comédia, porque a gente vai gastar um tempão falando aqui. Dá para ficar falando uma aula de 50 minutos inteira só sobre tragédia, comédia, sobre teatro na Grécia, mas eu não vou fazer isso não, porque não é nem algo que seja tão cobrado assim em provas, em concursos, então já avança a seguir. Quem pode falar com você melhor sobre filosofia é o professor de filosofia. Mas eu preciso rapidamente mencionar aqui com você o que é filosofia, o que é mito e o que é história. Já que eu sou um professor de história, eu gosto de falar também sobre o que é história. Tá? Vamos lá. O que é um mito? O que é um mito? Quando a gente fala de mitologia grega, o que é um mito? O mito era a tentativa de explicar um dado da natureza, um aspecto do mundo natural ao nosso redor, apelando para os deuses. Tá? Opa, gente, desculpa, minha letra está horrível, tá? Enfim, horrível é o normal da minha letra. Hoje ela está especialmente horrível. Mas enfim, então, por exemplo, imagina o seguinte, por que na espécie humana, na visão cristã, vamos pensar na visão cristã, por que para o cristianismo existe morte, doença, sofrimento, dor no mundo? Porque nós, seres humanos, fizemos besteira. Nós desobedecemos a primeira ordem de Deus, que era não comer do fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento. Nós desobedecemos, comemos esse fruto. Nós até então vivíamos lá no Éden, no paraíso, felizes e contentes, sem dor, sem morte, sem sofrimento. No Éden não tinha gripe, não tinha Covid. No Éden não tinha Covid. Tá? No paraíso divino não tinha fome. Tudo era perfeito. Só que nós fizemos besteira. Deus, como castigo, nos expulsa de lá. E aí a gente vem para a Terra. E a Terra é o local da carestia, da ausência, do sofrimento. A comida ela não brota sozinha, você precisa plantá-la para poder obter o seu alimento. Então você tem que se esforçar, você tem que cansar o seu corpo. Isso gera dor. Aqui você está sujeito a passar fome, a pegar doença e tudo mais. Então, a explicação cristã para a existência de morte, dor, doença, infelicidade é porque nós, seres humanos, fizemos besteira. Qual é a explicação que os gregos davam? Tem a ver com a história da caixa de Pandora. Tá? Prometeu era um deus grego, tinha um deus chamado Prometeu. Tá? Ele não fez promessa nenhuma para ninguém. Um deus chamado Prometeu. E esse deus, ele adorava os seres humanos. Ele achava os seres humanos uma coisa incrível, linda, maravilhosa. Os seres humanos eram inferiores aos deuses, mas esse deus Prometeu, ele achava o ser humano uma coisa incrível, maravilhosa. E ele falou o seguinte, eu quero ajudar esses seres humanos a melhorarem um pouquinho a vida deles. Eu estou vendo aqui os seres humanos, ele estava lá no Olimpo e tal. Ele olhava para os seres humanos e falava, caramba, tadinho, os seres humanos sofrem muito, passam por muita dificuldade, muito perrengue e tal. Vou levar um negócio que vai facilitar um pouco a vida dos seres humanos. Eu vou levar o fogo para os seres humanos. Tá? E aí ele pega um feixe da carruagem de fogo do deus Sol. Né? O Sol é uma bola de fogo, enfim. Para a mitologia grega, era um deus do sol que andava numa carruagem de fogo, por isso que o sol ele se locomovia no horizonte, porque era a carruagem desse deus indo para um lado e para o outro. Tá? E ele pega um pedaço ali daquele fogo, traz para os seres humanos e fala aqui, seres humanos, com isso vocês vão poder se proteger do frio, das feras selvagens e cozinhar o alimento. Olha como os gregos estão explicando a origem do fogo, né, o controle dos seres humanos, do fogo pelos seres humanos através dos deuses, colocando os deuses no meio da jogada para explicar esse fato. Né? Nós, em história, explicamos que os seres humanos provavelmente esfregaram um pauzinho, bateram uma pedra na outra para criar faísca e tudo mais. A explicação mitológica da mitologia grega é que um deus foi lá e pegou o fogo e deu para os seres humanos. Só que os outros deuses não gostaram nada disso. Então, como é que funciona o mito de Pandora? Tá? O Zeus, muito chateado que Prometeu tivesse dado o fogo aos mortais, né? Ele decide se vingar. Como? Ele manda fazer uma mulher, tá? Uma mulher linda, maravilhosa, perfeita, tá? Só que ele coloca nessa mulher uma enorme curiosidade. Tá? E aí
ele dá essa mulher de presente para o irmão de Prometeu. Por que ele não vai dar essa mulher de presente para o próprio Prometeu? Porque Prometeu era muito esperto, ele era muito malicioso. Então, o Zeus decide dar essa mulher mitológica e tal para o irmão de Prometeu, que era o Epimeteu. Epimeteu ele tinha um raciocínio um pouco mais lento, ele era um pouquinho burrinho. Tá? E aí, no dia do casamento de Epimeteu e Pandora, Zeus pega uma caixa, tá? E entrega para Epimeteu e para Pandora e fala aqui, ó, meu presente de casamento para vocês. Prometeu desconfia desse presente e avisa para o irmão e para Pandora, olha, nunca abram essa caixa. Tá? Só que a Pandora, ela era extremamente curiosa. Então, o que ela faz algum tempo depois? Ela fala, eu vou abrir só um pouquinho da caixa para dar uma espiadinha, dar uma olhadinha assim de leve, só uma frestinha da caixa e ver o que tem ali dentro. E aí, quando Pandora levanta a tampa da caixa, ali dentro daquela caixa estavam todos os males do mundo. Estavam a fome, a morte, a doença, a tristeza e a esperança. E para os gregos, a esperança era um mal. Tá? Você ficar sempre tendo esperança era uma forma de você ficar se iludindo sobre uma situação que já estava muito ruim, mas você ficava lá sempre esperançoso de que aquilo fosse se resolver. Enfim, então no final das contas, esse mito, ele mostra para a gente... E aí, quando a Pandora abre a caixa, todos os males saem dali de dentro. Quando ela percebe que está saindo um monte de coisa da caixa, ela fecha a caixa. E a única coisa que não sai da caixa é a esperança. Né? A esperança é a última que morre. A esperança continua lá no fundo da caixinha e tal. Então, qual é a explicação que os gregos dão para os males do mundo? Ah, é uma questão biológica? Não. Para eles, é um deus que foi lá e fez uma pegadinha para que uma mulher... propositalmente curiosa, né, fosse abrir ali a caixa e liberar todos os males para que esses males fossem dominar o mundo inteiro, se espalhar pelo mundo inteiro. Então, no final das contas, qual é a explicação que os gregos dão para a existência de morte, fome, doença, tristeza, tudo isso no planeta Terra? É uma punição, um castigo, uma vingança de Zeus contra a ousadia de Prometeu, que decidiu colocar-se ao lado dos mortais. Então, o mito é uma explicação sobre um aspecto do mundo ao nosso redor, apelando para os deuses. A filosofia, ela é uma tentativa de explicar o mundo ao nosso redor, mas sem apelar para os deuses, mas sim apelando para a razão humana, para o que é racional, para o que é lógico, para o que é coerente, para relações de causalidade, de causa e efeito, sem envolver deuses e coisas mágicas na parada. Tá? Por fim, o que é a história? A história é exatamente a mesma coisa que a filosofia. Ela é uma tentativa de explicar alguma coisa do nosso mundo usando a razão. Só que a filosofia, ela quer explicar coisas gerais. Tá? A história, ela usa a razão para explicar fenômenos particulares. Então, enquanto a filosofia quer tentar entender a causa de todas as guerras em geral, usando a razão, a história ela quer tentar entender a causa dessa guerra aqui, das guerras médicas, da guerra do Peloponeso. É uma guerra específica, um evento particular, único. Tá? Por isso que os gregos consideravam a filosofia superior à história, porque o conhecimento propiciado pela história é o conhecimento desse fato aqui. Quando eu estudo história, eu só conheço esse fato. Quando eu estudo filosofia, eu sou capaz de conhecer todos os fatos daquele tipo. Né? Eu sou capaz de conhecer a causa de todas as guerras, eu sou capaz de conhecer a causa de todos os fenômenos dessa espécie aqui. Tá? De qualquer forma, mito, filosofia e história têm uma origem comum, que é, tem uma característica comum, que é a tentativa de explicar alguma coisa ao redor da gente, alguma coisa do nosso mundo, só que no mito, na mitologia, você apela para os deuses, na filosofia e na história você apela para a razão. No caso da filosofia, você tenta fazer um raciocínio mais generalista e, no caso da história, você tenta fazer um raciocínio mais particularista. Essa é mais ou menos a definição que os gregos, ou o entendimento que os gregos tinham do que era mito, filosofia e história. Pode ser que o professor de filosofia te dê uma definição mais completa e mais complexa do que a filosofia, e vale a definição dele. Eu estou fazendo aqui uma simplificação superficial, tá? Entrando já em arte, mas obviamente quem vai poder te falar melhor sobre isso é quem for teu professor de artes, enfim, né? Estatuária, no período arcaico, normalmente fazia-se figuras masculinas, bem simplificadas. No período clássico,
você tem figuras feitas de bronze, em que as formas são acentuadas, os músculos parecem sempre muito bombados e você percebe cada gominho ali do abdômen e tal. Já no período helenístico, você tem estátuas feitas de mármore ou bronze, mas você percebe traços de emoções e sentimentos nessas estatuárias. No período clássico, você tem fisionomias mais neutras, né? Já no período helenístico, você já percebe traço de sentimento, de emoção naquilo ali. Pintura em vaso. Esses vasos de cerâmica, eles eram muito comuns no cotidiano dos gregos. O vaso de cerâmica era como se fosse o Tupperware do grego. Tá? Era ali que ele usava para armazenar vinho, azeite, grãos, enfim, tudo que ele precisasse transportar em grande quantidade de um lugar para o outro, os gregos armazenavam em vasos de cerâmica. Tá? E normalmente esses vasos de cerâmica, eles vão ficando, à medida que o tempo vai passando, mais complexos, eles passam a ser decorados com desenhos, com formas geométricas e tal. A imagem que dá abertura para essa aula, para esse vídeo, o thumbnail desse vídeo, é justamente uma estátua de cerâmica mostrando o processo de confecção, de produção de um pão. Tá? É um sujeito botando um pão, uma massa de pão num forno para fazer o pão. É a imagem que está na thumbnail desse vídeo aqui. Por fim, para a gente acabar a Grécia, a gente fala rapidinho das Olimpíadas. As Olimpíadas eram um ritual esportivo barra religioso. Essas duas coisas elas andavam juntas. Tá? Olimpíadas vem de Olimpo, né? Porque Olimpo era o local em que viviam os deuses gregos. E essas Olimpíadas, elas eram uma espécie de competição esportiva, no qual cada cidade mandava o seu melhor atleta em cada categoria para competir com os atletas das outras cidades. Esses atletas competiam nus, tá? Normalmente com os seus corpos todos raspados, depilados. Tá? Você vê aqui nos vasos, né, nas cerâmicas embaixo, você vê os caras com os corpos nus. Tá? Aqui também você vê um cara de roupa e os outros todos nus. Eles têm os corpos depilados e eles envolviam o corpo, eles banhavam o corpo em azeite. Por exemplo, para a luta livre, né, isso tornava mais difícil um oponente poder imobilizar o outro. E aí você tinha que usar muita técnica para poder imobilizar alguém que estava todo lambuzado de azeite, porque a pessoa ficava escorregadia, enfim. Então, passava ali o azeite para também tentar diminuir um pouco o atrito com o ar, a mesma coisa com os pelos, você tirava os pelos para tentar diminuir um pouco o atrito com o ar, e aí fazia-se uma série de competições, como competição de luta, competição de corrida, enfim, essas competições aí esportivas. Como elas eram dedicadas aos deuses e as cidades gregas mais ou menos cultivavam, compartilhavam, cultuavam os mesmos deuses, todas as cidades elas tinham que fazer esse ritual mais ou menos ao mesmo tempo. Então, se as cidades estivessem em guerra, essa guerra ela era interrompida. Atenas está em guerra com Esparta, começou os Jogos Olímpicos, suspende a guerra temporariamente, vão lá, competem, depois que acaba as Olimpíadas eles voltam a lutar. Tá? O objetivo aqui era mostrar a capacidade humana, e por isso o antropocentrismo, que a gente viu no slide anterior, a capacidade humana de superar os seus limites, de se mostrar cada vez maior, mais forte e tudo mais. E quem vencesse essa competição, acreditava-se que os deuses gostariam muito daquela pessoa e quando ela morresse, ela poderia ir para o Olimpo. Né? Porque na Grécia, você não ia para o céu ou para o inferno se você fosse bom ou se você fosse mal. Tá? Existia o mundo dos mortos, que era o Hades. Hades era o mundo dos mortos. Então, assim, pouco importa se você foi bom ou mal durante a vida. Quando você morria, fosse você bom ou fosse você mal, você ia para o mesmo lugar, para o Hades, o mundo dos mortos. A não ser os heróis em batalha, porque esses agradavam os deuses e iriam para o Olimpo, e a não ser os vencedores das competições esportivas, das competições olímpicas, porque esses também iriam para o Olimpo. Então, era uma coisa que mobilizava muito empenho, muito esforço desses gregos. Né? Nem todo grego sabia se conseguiria ser um herói em batalha. Você poderia acabar morrendo na batalha no primeiro dia, tomando uma flechada sem virar herói. Mas, ali nos jogos esportivos, você poderia tentar e tentar de novo, até quem sabe ganhar alguma coisa e garantir sua vaguinha no Olimpo após a morte. Então, para os gregos era extremamente importante a possibilidade de participar da competição olímpica. Beleza até aqui? E com isso a gente chega no final do tema Grécia. Se tiver ficado dúvida, me manda as suas dúvidas, tá? Foram 3 aulinhas. Eu acabei fazendo assim um pouco enxuto, um pouco resumido. Não entrei em todos os detalhezinhos. Em primeiro lugar, porque nem todos os detalhezinhos caem nas provas e de vestibulares, concursos, mas também porque nesse formato vídeo não dá pra gente falar de todos os detalhes, senão seriam vídeos assim de muitas e muitas horas, ou seriam muitos vídeos. Então,
Isso é o básico e mais importante, é o mínimo que você precisa saber para entender a história grega. Tá? Se você ainda não pegou o seu livro e leu o capítulo de Grécia, faz isso agora. A sua próxima atividade é essa. Pega o seu livro e lê o capítulo de Grécia. Tá? A seguir eu vou te passar exercícios sobre isso e depois a gente corrige esses exercícios juntos. Por hoje é só. Espero que vocês estejam muito bem, tá? E que fiquem melhor ainda. Se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas e, sobretudo, lavem bem as mãos.